No ar, com Hamilton Trevisan. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan. Hoje um episódio muito especial, trazendo aqui o Dr. Thiago Sivieri, ele que é um dos mais renomados, uma das principais referências no que diz respeito à cirurgia bariátrica e metabólica. A gente vai estar falando sobre esse assunto, trocando uma ideia com vocês, explicando um pouquinho como que é, né, como que funciona a cirurgia bariátrica, todas as técnicas e tudo mais. E para você que está nos acompanhando aqui, você pode participar pelo nosso chat, mas antes, é claro, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, dar aquele like e compartilhar para todo mundo, tá bom? Começando aqui então, dando o nosso boa noite para o nosso querido Thiago. Seja bem-vindo, doutor. Oi, Hamilton, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você de novo. É isso aí. De novo não, que eu estive em outro lugar. Na rádio, né? Mas é sempre um prazer. Eu sempre falo que assim, a informação real, a informação bacana, com profissionais bacanas, é muito válida, porque hoje em dia nós estamos na era da informação, da internet, das redes sociais, que se fala muito em medicina, mas a informação real mesmo, verdadeira, de bons profissionais é sempre importante, e isso que vocês fazem é muito bom. Muito obrigado. Gente, eu tive o prazer de conhecer o Dr. Thiago lá na Rádio Líder, ele participou do Conexão Líder, né? E na época, teve vários ouvintes que participaram da rádio, se eu não me engano, em torno de uns 13 ou 14, e que são bariátricos, né? E eu não sabia, porque eu já os conhecia como já pessoas que já não eram mais gordas, né? Que já não eram mais obesas. E aí eu tô vendo lá, e foi chegando mensagem. O Dr. Thiago salvou minha vida, o Dr. Thiago me ajudou, o Dr. Thiago é muito gente boa, o Dr. Thiago é a doutora Fran, o Dr. Thiago, doutor... Falei, mas gente, não é possível que esse povo tudo fez a bariátrica, né? E hoje a gente percebe que é uma coisa mais comum, né? As pessoas estão não só em relação à estética, muita gente fala assim, eu tenho preguiça de emagrecer, eu tô com preguiça de fazer exercício, mas não, às vezes a pessoa realmente... A primeira coisa, né? A obesidade é uma doença. É isso aí, Hamilton. Essa é uma luta nossa aí, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica e da Sociedade Mundial. Então, nos congressos a gente fala muito sobre isso, essa conscientização de que a obesidade é uma doença. Hoje em dia, a fome, a gente já sabe que a fome, ela é uma consequência da obesidade, ou seja, um sintoma da obesidade. É muito difícil emagrecer. Então, essa doença, obesidade, está ficando cada vez mais frequente e a cirurgia bariátrica, com o seu desenvolvimento nos últimos anos, eu posso colocar aí nos últimos 25 a 30 anos, onde ela começou a ter maior número, né? E nos últimos 20 anos ela desenvolveu demais da conta. Então não é mais aquele bicho de 7 cabeças, aquele cortão imenso na barriga. Hoje em dia a gente faz por videolaparoscopia, pequenos cortinhos, né? E a recuperação é muito mais rápida, a evolução da dieta acaba sendo muito mais rápida. E se o paciente aderir certinho ao tratamento, porque eu costumo falar que é um tratamento, né? Não é só a cirurgia, é todo um acompanhamento pré e pós-operatório. Então, se tiver essa adesão do paciente, o sucesso é muito frequente. A gente tem aí mais de 90% de sucesso na cirurgia bariátrica em 5 anos. Mas uma coisa importante também é o paciente ou a pessoa que está acima do peso ou obesa, ela aceitar que ela é uma pessoa doente, né? Isso é o mais importante primeiro. Na verdade, essa pessoa já chega muito estigmatizada, né? Sim. Ela chega até com um pouco de vergonha por estar ali no consultório, como se fosse uma derrota. É minha última recurso, né? Meu último recurso. Eu falo que não é o último recurso, mas talvez a cirurgia, dependendo do estágio de obesidade, a gente fala que é o melhor recurso, é a melhor arma para emagrecer. Porque isso são dados de estudos mundiais, que o paciente que tem uma obesidade grau 2 ou 3, ou seja, obesidade com IMC, depois eu vou ensinar certinho, calcular o IMC aí de cada um, mas o IMC maior que 35, ele tem aproximadamente 2% de sucesso no tratamento clínico em 5 anos. Ou seja, ele começa uma dieta hoje, daqui 5 anos apenas 2% conseguiram emagrecer e se manter magros nesses 5 anos. Então, às vezes até, isso é muito comum, efeito sanfona que a gente fala, né? Consegue emagrecer um pouco, tem aí os remédios, depois nós vamos conversar um pouquinho sobre os remédios, as novas drogas, né? Que estão ajudando muito nesse tratamento, mas acaba abandonando. E quando ele abandona, ele acha que é um fracassado, não conseguir fazer a dieta. Mas não é isso, Hamilton. Porque assim, se a gente pensar
o ser humano, lei natural, aquela questão, né, de sobrevivência, o mais forte sobrevive. Então a gente vai lá para a era dos homens das cavernas. Sim. Não tinha geladeira, não tinha fogão, não tinha supermercado, não tinha leite condensado, enfim. Esse homem das cavernas, ele tinha que levantar e caçar. Sim. E quando ele vai levantar e caçar, ele tem que ter esse instinto de sobrevivência. É um instinto, as coisas instintivas nossas são animais. A gente é animal, né? É a mesma coisa que você falar assim, eu tenho um cachorro há 20 anos, ele é meu melhor amigo. Põe lá uma comida boa, um pedaço de carne e bota a mão lá pra você ver, ele vai te morder. Sim. Então a gente também é assim. Então às vezes a gente come sem pensar. E esse homem das cavernas, ele levanta, tem um instinto para caçar. E o nosso corpo, o corpo desse homem das cavernas, ele tem uma defesa metabólica. Ou seja, ele diminui o metabolismo, ele gasta o menos de energia possível para esse homem sobreviver com aquilo que ele conseguiu caçar. E assim foi a evolução dos anos, né? E assim nós chegamos até hoje com as coisas, as tecnologias, né? A gente não faz esforço nem para abrir o vidro do carro mais, né? Sim. Nem para trocar marcha hoje em dia. Nem para trocar marcha, a gente faz automático, controle, né? para tudo. Controle da televisão. Sai da bunda, prega Alexa no sofá. hoje, né? Alexa. Então assim, a gente diminuiu muito o nosso esforço, o nosso gasto energético. E querendo ou não, a gente vai acumulando energia. E aí a outra coisa, só emendando aí esse assunto para a gente entender a obesidade realmente, né? Imagina que você hoje, um ser humano, come aproximadamente aí 1.500 a 2.000 calorias. Vamos colocar aí 2.000 calorias por dia. Sim. Ok? Aí você vai na nutricionista, vou fazer uma dieta. A nutricionista vai traçar a sua dieta de 1.200 calorias por dia. O seu corpo, infelizmente, ele não entende, ele não sabe que você precisa e quer emagrecer. O que ele faz? Ele vai aumentar a sua fome e vai diminuir o seu metabolismo. Então fica cada vez mais difícil você perder peso e você conseguir controlar a sua fome. Olha que interessante, né? A gente nunca pensa nisso, né? Mas olha que perfeito que é o nosso corpo, entre aspas, porque acaba que isso dificulta muito combater essa doença. E aí é por isso que a gente não consegue emagrecer. Muita gente fala, eu ouço muito isso no consultório dos pacientes que vão operar. Minha mãe, minha avó fala, não vai fazer a cirurgia, fecha a boca que é fácil, vai fazer uma atividade física. A gente sabe então, depois de tudo isso falado, que não é fácil. E uma das coisas interessantes também, eu não sei se saiu alguma, eu não sei onde que eu estava lendo sobre isso aí, é que durante a pandemia aumentou também o número de pessoas obesas, né? Porque muita gente ficou em casa, não tinha como fazer nada, então você pedia, vamos supor assim, uma comida em casa, as coisas em casa. O André mesmo falou que engordou 20 quilos, só que ele perdeu 15 agora, ou seja, agora ele tá com 5 ainda em haver, né? Mas é porque você tá em casa, você não tem nada pra você fazer, você não pode trabalhar, você não pode fazer nada. Você tá fazendo o que em casa? Você vai lá e belisca alguma coisa, come alguma coisinha e tal. Isso aí também afetou bastante durante a Covid. Isso foi uma realidade que a gente viu, assim, a olhos nus, né? Existiu aí 2 fatores muito importantes, muito chamativos durante a pandemia. Um deles foi o aumento da prevalência da obesidade. Então é isso tudo que você falou. Ele está em casa, ele está beliscando, ele está ansioso, ele não sabe se ele vai ter o emprego dele, ele não sabe se a pandemia vai acabar, lembra? Comecinho da pandemia, começou em março, não, vamos fechar aí as coisas, em abril a gente abre. Ficava esperando aí como é que fala? A coisa do Mandetta lá, que toda hora ia cair lá, o negócio e não caía nada, né? Então isso gerou muita ansiedade. E aí as academias fecharam, os clubes fecharam, quem jogava futebol parou de jogar futebol, quem jogava vôlei parou de... Enfim. Então realmente cresceu a prevalência da obesidade. Isso aí não tem dúvida, a gente entrevista, né, nossos pacientes, e aí como foi e tal. Doutor, na pandemia eu ganhei 20 quilos. Então E a outra coisa que chamou muita atenção durante a pandemia foi que a obesidade foi um fator de risco para a gravidade da doença, né? Sim. A obesidade foi um fator de risco muito importante para a gravidade e para a mortalidade. Então a gente viu que os pacientes obesos por si só, eles tinham um risco muito aumentado em relação à COVID, né? A desenvolver a forma grave de COVID. Então isso chamou muita atenção também. Por um lado subiu a obesidade, por outro lado chamou a atenção de que as pessoas têm que tratar
a obesidade. Então, a procura por tratar a obesidade, procura até pela cirurgia bariátrica, aumentou muito também depois da pandemia. Muito bem, deixa eu mandar um abraço aqui, pessoal que está no chat. Você pode entrar lá e pode fazer a sua pergunta, pode mandar um alôzinho pra gente. O José Reinaldo é lá de Uberlândia, né? Boa noite, assunto extremamente atual. Parabéns aí para vocês do No Ar. Beleza, um abraço para você também. Daqui a pouquinho a gente deixou uma caixinha de perguntas, o pessoal mandou algumas questões pra gente poder abordar aqui. Eu falei, a hora que o doutor chegou aqui, eu falei assim, ó, hoje nós vamos fazer a gente tá falando sobre cirurgia bariátrica, a pessoa tem uma qualidade de vida melhor, mas tem algumas coisas que a gente vai ter que falar para você aqui durante o nosso episódio, tá? Bom, vamos começar a dar uns recadinhos. Aqui do lado esquerdo, vocês vão ver aqui um QR Code, tá? Esse QR Code aqui é onde você pode entrar em contato com o pessoal que tá organizando todo aqui o nosso Insta, é uma agência de qualidade que é a Blanco. É só você entrar em contato, falar com a Micaele, você vai ter a Blanco Marketing e Empreendedorismo, tá bom? Você precisa aí a sua empresa tá precisando de uma assessoria de marketing, de um serviço, vamos dizer assim, um mídia social bacana, fazer aquele logo legal, fazer uma assessoria, você vai poder participar, inclusive, né, para você que tem aí a sua loja, queria dar um up aí no meu Instagram, queria ter um pouco mais de conhecimento sobre essa área do marketing digital, procure então a Blanco Marketing e Empreendedorismo, depois você clica aqui nesse QR Code e eles vão te levar todas as informações, tá bom? Com a gente por aqui a Casual Uniformes, gente, desde 2008, com certeza, grande referência do ramo de confecções e personalizados. A Casual também desenvolve e cria marcas diversas e modelos e coleções. Se você quer montar sua marca de roupa, quer montar aí a sua empresa, troca uma ideia lá com o Thiago e toda a galera também lá da Casual, tá bom? Uniformes para empresas, promocionais, escolares, esportivos, industriais, hospitalares, restaurantes, condomínios, construção civil e franquias. Só você procurar o pessoal da Casual Uniformes. Fica na Avenida da Saudade, 3862 no Santa Cruz. Orçamento e informações no 99193-1646. Você pode seguir também o arroba casual _uniformes. Médico bariátrico come farofa? Come, opa! Então tá bom. Você vai receber depois um kit da farofa da Nega, que é o melhor acompanhamento do Brasil hoje em dia, não é? A farofa da Nega são 5 sabores. Tradicional, tem a de banana, você vai encontrar também a caipira, tem a de limão e a picante. 5 sabores para você e com certeza um deles você vai aí gostar mais. Eu prefiro o picante. A Camila gosta do de limão, o André também gosta do de limão e depois o doutor vai experimentar aqui os sabores e vai falar pra gente aí qual que ele gostou mais. @ Farofa da Nega, farofadanega.com.br, presenteando aqui também o doutor Thiago hoje com o kit da Farofa da Nega. Se você quiser ser revendedor, você vai lá no site para você trocar uma ideia com o pessoal. Nós temos aqui um amigo nosso em comum que é patrocinador, que é o Marcão Imports. O Marcão foi um paciente seu, né? O Marcão toda a linha de produtos Apple, você encontra lá na Marcão Imports para você. E agora tem uma máquina sofisticada de última geração que ele consegue consertar os aparelhos, fazer aquele detalhe especial. Às vezes você tem um iPhone e aí acontece que a tela do seu iPhone quebrou, ou apenas um pouquinho atrás, ou perto da câmera. O Marcão vai poder realmente fazer um serviço com honestidade total e vai consertar somente o que está precisando, tá? E lá você pode comprar todos os produtos Apple e com garantia de até 1 ano, seminovos com até 90 dias e o Marcão entrega na hora para você, assistência técnica especializada também. Fica ali no Plaza Capital, na Emílio Trevisan 655, sala 405. Manda um WhatsApp pro Marcão, 997597338 ou vá direto no @ Marcão Imports São José do Rio Preto, tá bom? Marcão Imports RP, Marcão Imports RP, para você ter mais informações. Daqui a pouquinho eu quero falar sobre uma promoção que nós vamos lançar, que é a promoção do Dia das Mães. No sábado nós vamos fazer um sorteio. Vocês estão vendo aqui do Bar de Brigadeiro, que é um patrocinador nosso. Até falei, doutor, eu vou ter que fazer alguns merchans aqui, né, durante o nosso episódio para poder falar. O Bar de Brigadeiro tá dando um kit bem bacana, são latas de chocolate como essas aqui, tem mais algumas outras diferenciadas, tá? E amanhã a gente vai explicar como é que vai participar e a galera e no sábado nós vamos fazer o sorteio online, tá? Pra galera poder participar todo mundo aí, lá no @ no ar com a Milton, pra galera depois mandar pra gente, tá bom?
Doutor, nós temos uma perguntinha aqui, eu tinha reservado essa pergunta especialmente porque tem um amigo nosso, que é um amigo meu, que ele ouve lá o programa, e ele falou assim, poxa vida, eu queria tanto fazer uma pergunta, eu não sei se essa pergunta, se alguém já fez essa pergunta, e se essa pergunta é meio esquisita, né? Todas as pessoas que são obesas podem ou não fazer a bariátrica? Tem alguma pessoa que ela está acima do peso e por algum motivo ela não pode operar? Essa é uma pergunta muito interessante, não é esquisita, não. Quer dizer, você está perguntando se tem contraindicação para a cirurgia. Tá vendo, Rafael? Um abraço. Então, assim, as indicações a gente sabe, né? IMC maior que 35, como que você calcula o seu IMC? Você divide o seu peso pela altura ao quadrado. Sim. Você pega lá, tem 120 quilos, 1,70 m. 120 quilos dividido por 1,70 m ao quadrado. Esse resultado for maior que 35 com comorbidades. O que é comorbidade? Alguma doença relacionada à obesidade, pressão alta, diabetes, gordura no fígado, colesterol, enfim. Ou maior que 40, não precisa ter comorbidades. Essas são as indicações formais de cirurgia bariátrica. E contraindicações? Contraindicações absolutas, que a gente chama de contraindicação absoluta, é aquela que não pode fazer de jeito nenhum. Tá. Então, o que seria uma contraindicação absoluta? Hoje em dia está muito... quase não existe esse tipo de contraindicação absoluta. Mas seria aquele paciente que tem, por exemplo, um problema no coração, que não aguentaria anestesia. Entendi. Então, o risco dele fazer a cirurgia é maior do que o benefício que ele vai ter. É um risco muito alto. Agora, umas contraindicações... a contraindicação absoluta também seria o paciente em vigência de alcoolismo. Tá. Então, um paciente alcoólatra ou viciado em droga, outras drogas, né, que não o álcool. Esse paciente, ele tem que ser tratado primeiro. Então, o paciente que é alcoólatra, ele precisa ter uma abstinência antes da cirurgia. E depois também não pode voltar a beber. O paciente que é viciado em alguma droga também tem que ser tratado. Ele não pode operar em vigência do vício da droga. Sim. Pacientes que têm algum distúrbio psiquiátrico, depressão, ansiedade, ele precisa ser tratado antes. Mas essas são contraindicações relativas. Por quê? Eu tenho depressão. Ok, vai para o seu psiquiatra, controla a sua depressão e opera. Não tem problema. Até eu tenho vários pacientes que operaram, que eram depressivos e melhoraram muito depois da cirurgia, porque melhora a autoestima, melhora a mobilidade, melhora tudo isso. Sim. Né? Então, realmente, contraindicação absoluta são essas. Outra coisa também, mas é muito raro, doenças endocrinológicas que podem causar obesidade. Tem algumas síndromes genéticas, que o síndrome de Prader-Willi, até um nome meio difícil aí, mas é uma síndrome genética que causa obesidade. Não adianta você operar, ele vai engordar de novo. E a outra contraindicação é o paciente incapaz de entender o seu tratamento. Então, o paciente com certo grau de retardo, aí já é uma contraindicação relativa também, que a gente precisa conversar muito com essa família vai dar conta do recado, né? Porque eu já tive um caso de um paciente, o Toninho, era muito querido, era um paciente lá do HB, ele tinha um retardo mental, né? Ele já tinha 30 anos e ele tinha quase 200 quilos, ele chegava no HB, no ambulatório, me abraçava, me jogava para cima, enfim, ele fazia a maior festa, era um crianção. E a gente ficou meio que demorando para indicar a cirurgia dele com medo desse entendimento. O que aconteceu foi que o Toninho acabou falecendo pelas consequências da obesidade. Ele pegou uma infecção por causa da barriga, assim, uma infecção na pele, e acabou falecendo. Então, depois que aconteceu o episódio do Toninho, eu sempre digo que a gente precisa discutir muito bem esse tipo de paciente, porque a gente precisa dar a esse tipo de paciente a oportunidade da cirurgia. É claro que com muita segurança. Sim. Ô, doutor, vamos aproveitar aqui. Eu queria que você contasse um pouquinho também sobre a sua vida antes de fazer essas cirurgias, né? Quem que era o Dr. Tiago? Você sempre quis ser médico? Sempre pensou... Quando foi que você escolheu essa parte, né? Não, eu quero ajudar as pessoas, eu quero fazer a cirurgia. Porque quando você... Bom, presumo eu, né? Hoje em dia a gente sabe que a tecnologia, a medicina está muito avançada, né? Tudo mais. Mas na época, as primeiras bariátricas, quando surgiram as primeiras bariátricas, né? Eu sou dessa época, né? Era um risco muito maior, né? Todo mundo tinha. E hoje o risco é
mínimo, né? De acontecer isso aí. Então conta um pouquinho da sua vida pra gente, de onde você como que você chegou nesse... Falar assim, não, agora eu sou médico bariátrico, o meu sonho é ser médico bariátrico, tô trabalhando com isso. Que beleza, é muito legal, eu gosto muito de falar da minha trajetória também. Eu sou lá de Minas Gerais, torcedor do Atlético Mineiro, atleticano, quem me segue aí nas redes sociais vê que eu gosto muito de futebol e torço para o Atlético Mineiro. Ontem nós demos uma reviravolta aí, ganhamos de 4-0 do fortíssimo Potência, Cuiabá. né? Potência do Cuiabá, inclusive caiu o técnico do Cuiabá. Mas enfim, sou de Sacramento, uma cidadezinha no Triângulo de Minas. Meu pai é médico, minha família, eu tenho 3 primos muito próximos que 10, 15 anos mais velho que eu, que seguiram aí para medicina. Tenho 2 tios médicos. Então eu sempre vivi a medicina desde a infância com muito... Isso vinha muito na minha cabeça, principalmente por causa do meu pai. Meu pai é meu ídolo mesmo, eu sou daqueles que sou apaixonado pelo pai. Meu pai é um cara sensacional que sempre deu apoio para nós. E tem uma frase dele que eu até deixo aqui para os meus filhos e para todo mundo aí, que meu pai não tem posses, não tem fazendas, não tem nada assim. Ele é um médico que trabalha e tem uma vida boa, vamos dizer assim. E ele sempre falou pra gente, não adianta vocês acharem que eu vou deixar a herança. A única herança que eu vou deixar chama-se herança cultural. Então vocês estudam, negado. É isso aí. E nós 3 estudamos, nós somos em 3 irmãos homens. Eu tenho um irmão médico também, ortopedista, e um médico veterinário que mora em Uberlândia. Abraço aí o pessoal de Uberlândia. Opa, legal. Meu irmão Marco Sivieri, veterinário lá em Uberlândia, está muito bem no ramo de inseminação. Tem uma empresa chamada Procriare, que ele também é um guerreiro, assim, ele cresceu muito sozinho e aí está com essa empresa aí, hoje em dia está bem, muito bem, mas acordou muito às 3 da manhã para ficar enfiando a mão na bunda de vaca aí. Enfim, e eu vim para Rio Preto em 1999, quando eu ingressei na Faculdade de Medicina aqui, Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, então estadual. Então, estudar, eu sempre fui muito estudioso, Hamilton, eu tive facilidade, né? É uma coisa que a gente tem mesmo. Sim. Enfim, e era estudioso também. Tinha essas 2 qualidades aí, graças a Deus. E aí eu tinha 17 anos quando eu vim para Rio Preto, no primeiro ano de faculdade, pesava 60 quilos. Nossa Senhora. Você imagina um mineirinho, torcedor do Atlético Mineiro, no meio dos corintianos aí. Boa. Enfim, e a faculdade foi assim, eu sempre fui muito cabeça aberta na faculdade. Eu nunca... Tem muita gente que chega no primeiro ano e fala, eu quero fazer cirurgia cardíaca. Porque, né, eu tinha colegas assim, e eu ficava olhando e falava, não, eu quero ser médico. Ponto. O meu pai é oftalmologista. Oftalmo é uma boa área, uma área que é uma área mais tranquila pra gente, uma vida mais tranquila, né, enfim. E eu acompanhava meu pai quando eu fazia faculdade, ia no consultório, enfim. Só que eu não tinha paciência, eu sempre fui muito enérgico, cara. E aí meu pai olhava e ficava assim, melhorou ou piorou? Qual que é melhor? Assim ou assim? E o paciente falava assim, não sei, volta. Caralho. Eram uns equipamentos tudo antigão também, sim, né? Sim, voltava e ia, enfim. E eu falava, não, isso eu não quero. Não quero mexer com isso aqui, não. Aí quando eu estava no último ano de faculdade, eu falei, não, eu quero fazer cirurgia geral. Aí eu falei, eu quero ser cirurgião. Enfim, quando você faz cirurgia geral, só para explicar aqui, abre um leque muito grande. Depois. Você pode fazer cirurgia plástica, pode fazer urologia, cirurgia vascular e cirurgia do aparelho digestivo, que foi a que eu segui. Fui cabeça aberta também. E aí eu me apaixonei pela videolaparoscopia, que naquela época estava chegando em Rio Preto mais forte, assim, né? No início dos anos 2000, que começou a ter mais videolaparoscopia. Sim. A gente fazia cirurgias de vesícula, que é a mais simples da área. E aí, na videolaparoscopia, isso depois 2 anos de cirurgia geral, foi mais 2 anos de cirurgia do aparelho digestivo. E aí eu encontrei o Dr. Gilberto Brito, que foi meu professor, é meu mentor, meu mestre. E ele operava... A gente fala que o jogador de futebol joga bola de terno. Ele operava de terno, assim. Era uma coisa de louco. A cirurgia aberta ainda, aquele cortão. Mas eu aprendi muito com ele e fiquei fã da cirurgia bariátrica muito pelo resultado que ela te traz. Então, por exemplo, é uma das cirurgias que mais traz resultado a olho nu.
Se eu opero um paciente com 130 quilos hoje, daqui 3 meses ele está com 100 quilos, dormindo bem, andando, fazendo tudo. Ele volta feliz no consultório. A mulher volta com autoestima muito alta. Enfim, a cirurgia bariátrica me conquistou nisso. Eu gostava muito de videolaparoscopia. Então, quando eu estava terminando a minha residência lá na 2007, 2008, é onde a bariátrica por vídeo foi se firmando em Rio Preto e eu fui me especializando nisso e fui percebendo que eu era bom nisso também, porque recebia muitos elogios e fazia cursos fora e todo mundo falava, vem para cá, vamos trabalhar comigo. Mas eu tinha o sonho de voltar para Uberaba, para Sacramento, para minha terra. Eu tinha esse sonho, eu gosto muito de lá, enfim. E a minha esposa é daqui, né, de Fernandópolis, a família dela é daqui. Ela aceitou ir comigo, a gente estava com as malas prontas, até que o Dr. Gilberto me chamou e falou, não, você vai ficar aqui comigo. Então foi uma honra muito grande, um prazer ser contratado pelo Hospital de Base, que é um dos melhores hospitais do país. Sim. Eu não tive como recusar. Então, as coisas foram acontecendo para mim aqui, e assim, eu acho que o jeito, onde eu cheguei hoje, se eu tivesse lá, é claro que eu chegaria em um ponto alto, mas o estado de São Paulo, São José do Rio Preto, ele te dá uma condição muito melhor, assim, desculpa aí os mineiros, Uberlândia está muito bem, viu, eu sei que vocês têm muita audiência em Uberlândia, Uberlândia é uma das cidades, assim, fantásticas, é bem maior que Rio Preto, né, eu conheço bem. Sim. Agora eu ia para Uberaba já é uma cidade um pouco menor, e eu vejo, né, eu tenho muito parente lá, eu vou visitar, vejo algumas cirurgias, e assim, nós estamos adiantados, tá? Isso é uma realidade. Eu acho que é muita coisa, né? O estado de São Paulo é sempre mais... É adiantado, não tem jeito, não sei se tem um capital maior para investir em tecnologia, em ciência, né? Acho que é por aí. Mas eu não tinha noção desse degrau, não. Eu tive essa noção nítida há uns anos atrás, que eu fui visitar minha avó na UTI lá e achei que tem esse degrau, sim. É comum, nós temos um degrau abaixo de São Paulo, capital. São Paulo, capital, tem um degrau abaixo de Estados Unidos, né? Sim. Não sei, Nova York, enfim. Isso é coisa normal, né? Não fiquem bravos os mineiros, pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus. Bom, e de lá pra cá, já são mais de 15 anos, são mais de 17 anos, né, que você tá nessa vida de ajudar as pessoas a emagrecer, a dar uma qualidade de vida para as pessoas. Mais de 20 mil cirurgias, vamos dizer assim, mais de 20 mil pacientes já passaram pelas suas mãos. Eu queria que você fizesse, se você puder lembrar, né, não sei se você vai recordar, a primeira cirurgia bariátrica que você fez, quanto tempo demorou, e hoje, quanto tempo que demora uma cirurgia? Sim. A primeira cirurgia que eu fiz foi em 2008, ainda aquele corte de uns 15 centímetros na barriga, demorava em torno de 4 a 5 horas, o paciente ficava 4 a 5 dias internado, a recuperação era 60 dias para voltar ao trabalho, para dirigir, enfim. Nós fomos evoluindo bastante. E hoje eu faço uma cirurgia bariátrica em torno de 30 a 40 minutos. Nossa Senhora. Eu costumo falar que eu sou um cara que tem um tempo cirúrgico bom, tá? Eu não gosto de falar que eu opero rápido, porque isso dá a impressão de pressa. Eu não tenho pressa quando eu estou operando, eu adoro operar, eu ficaria operando o dia inteiro. Até, às vezes tem algum residente ou outro que você vê que ele está com pressa, algum aprendiz, algum aluno. Aí eu falo, por que você está com pressa? Não, vamos acabar logo isso aqui. Então você não gosta disso aqui, né? Se você gosta de uma coisa, você não quer que acabe logo. Tem que caprichar, tem que ver tudo certinho, então. Mas eu tenho um tempo cirúrgico bom, isso é bom para o paciente, é bom. Então eu opero em torno de 30 a 40 minutos, um sleeve, que é uma técnica cirúrgica, e o bypass em torno de 1 hora a gente faz. Então em torno de 1 hora uma cirurgia, o paciente fica internado 24 horas, geralmente, né, 99% dos pacientes ficam internados 24 horas e com 7 a 10 dias volta ao trabalho. Muito bem. Gente, hoje aqui com o Dr. Thiago Sivieri, você que está acompanhando a gente aí, já pode mandar sua pergunta pelo chat também. Não esqueça, tá, de se inscrever no canal, ativar as notificações, dar aquele like, compartilhar com todo mundo. Mandar um salve aqui pro pessoal da Interessências, nosso querido Denelson. Um abraço ao Denelson, todo o pessoal da Interessências. Aromatizadores, perfumes finos, matérias-primas, essências, óleos essenciais e tudo isso você encontra. E ó, dê uma passadinha lá no @Interessências e também o Interessências
interessenses.com.br. Você vai encontrar cursos, você pode pegar aquele perfume bacana, sabe aquele perfume que você gosta? Lá você vai ter essência de qualquer perfume e você vai ficar todo perfumado, pode ganhar um dinheirinho extra e pode dar inclusive um presente para sua mãe aí com óleos essenciais e muita coisa bacana nesse Dia das Mães, tá? Procure então a Interessências, 981057300, 981057300, você vai lá no @Interessências ou interessências.com.br. Ó, vamos falar aqui agora de uma coisa bacana que tem muita gente, o Marcão é um dos caras que é fã, que é o hambúrguer lá da Maridon Burger House, certo? A gente é fã. O André, a gente vai levar o André lá. Amor, vamos levar o André esse final de semana, pelo amor de Deus. Nós precisamos ir lá para poder, já que a Maridon não vem aqui, nós vamos lá na Maridon. Ó, é um hambúrguer diferenciado porque ele é feito com carne Angus, tá? E na churrasqueira. E lá você vai encontrar ainda pule de porco, tem um monte de coisa bacana. É uma house nova que abriu, fica na esquina da antiga Maridon. E lá você vai encontrar sempre os melhores hambúrgueres, sempre um hambúrguer diferente, um atendimento especial pelo Neto, pela Camila e todo o pessoal da Maridon, tá? De quarta a domingo tem o delivery também, 991006293, 991006293, só você seguir também o @Maridon Burger lá nas redes sociais. Bom, o Dr. Tiago está recebendo aqui uma caneca de presente, é da Encantar e Mimos Afetivos, personalizada com o nome dele aqui, espero poder tomar que ele possa tomar um café, um chazinho, ou outra coisa, qualquer coisa, pelo amor de Deus. Bom, gente, a Encantare nasceu em meio à pandemia, né? A Renatinha criou a Encantare com produtos especiais, personalizados, feito com muito carinho e qualidade sem igual. Cestas, canecas, porta-copos, kits, balões personalizados, todos aqueles presentes afetivos você encontra com a Encantare. @Encantare Mimos, inclusive você pode encomendar aquela cesta também para você presentear a sua mamãe, tá bom? Mandar um salve também pro nosso querido Luan e toda a galera da T-Flow, que também me veste, né? E hoje tá tendo inclusive um coquetel, o pessoal da T-Flow tá oferecendo um coquetel lá no Iguatemi. Hoje a T-Flow está completando 10 anos, é uma marca com mais de 150 franquias espalhadas pelo Brasil, é a marca dos artistas e tem também a parceria com a Respeita a Minha História com o Felipe Araújo, tá? Tem ainda o Arthur Aguiar, muita coisa bacana. @Use T-Flow, @T-Flow São José do Rio Preto, junto com a gente por aqui também. Só falando aqui do Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão, ele que está sempre patrocinando as nossas bebidas aqui do Noar, e também o Rei do Pão de Queijo, que agora, aos 33 anos, né, o Rei do Pão de Queijo abriu aí a sua nova unidade, que fica lá no Plaza Capital. Então, para você que quer tomar um café da manhã bacana, tem as suas refeições também, tudo que você quer, você encontra no O Rei do Pão de Queijo, lá no Plaza Capital, também junto com a gente, completando 33 anos. Olha só que bacana, nova unidade, linda, maravilhosa e com as delícias que só o Rei do Pão de Queijo tem para você. Ó, temos aqui o Samuel tinha mandado uma perguntinha e ele tava perguntando, até é uma pergunta que eu tinha feito, né, para o doutor o dia que ele foi lá na rádio, porque muita gente confunde em relação à bariátrica. Antigamente tinham alguns tipos, né? Muita gente falava de colocar o anel, balão e mais um monte de coisa. Então eu queria que o senhor explicasse, grampo, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho os tipos que ainda existem, né? Aqueles que já não fazem mais. E eu tinha até feito uma pergunta assim, por que tem gente que faz 2 vezes, né, a cirurgia? Porque tem gente que faz a cirurgia bariátrica, eu falei assim, doutor, a pessoa que faz o anel, depois ela tem que fazer outra e tal, aí ele me explicou que não são 2 cirurgias, né? A pessoa só faz a bariátrica uma vez e depois ela faz uma de reparação. Uma revisão. Então eu queria que o senhor explicasse os tipos que existem, né? E se tem um tipo específico para cada pessoa ou se você chega lá e o senhor vai analisar, vai ver todos os exames e vai falar, não, a sua vai ser essa. Tá. Rafael, né? O Samuel, um grande abraço para você, ótima pergunta. O que acontece, né, Hamilton? No começo, lá atrás, antes na década de 2000 ainda, quando a gente fazia ainda a cirurgia por corte, a gente fazia a cirurgia de Fob e Capella. Sim. Fob é um cirurgião, se eu não me engano, canadense, e Capella é um cirurgião colombiano. Então são 2 cirurgiões que inventaram essa técnica, né? Que deram um nome a essa técnica. Como que é essa técnica? É a técnica do bypass gástrico hoje em dia, só que colocava-se um anel. Infelizmente, esse anel, tem muita gente que tem a cirurgia com esse anel, ele pode se deslocar, principalmente depois que o paciente emagrece. Esse anel se deslocando vai ter muito vômito,
Então é onde a gente vê, muita gente chega no consultório e fala, eu não quero fazer a cirurgia que a minha tia fez há 15 anos atrás. Nossa. E ela vomita muito, ela sofre muito, enfim. Hoje em dia não tem nada disso. Hoje em dia teve uma evolução das técnicas muito, muito grande, né? Então a gente não coloca mais esse anel. A cirurgia hoje é conhecida como bypass gástrico em Y de Roux, que é a mais famosa aí, a mais... A gente ainda chama ela de padrão ouro. E tem uma outra cirurgia que a gente faz, que é a gastrectomia vertical, que é a sleeve. A sleeve vem crescendo muito. A sleeve surgiu, é uma história muito interessante. A sleeve surgiu com um cirurgião chamado Gagné, é um canadense também, radicado nos Estados Unidos, que ele operava aqueles gordões dos Estados Unidos, que tinham lá 300 quilos. Você com certeza já ouviu falar tipo daquele... do Tornal. Do Tornal, quilos do mortais, né? Então isso existe mesmo, tem bastante paciente acima de 300 quilos lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil eu operei um só, mas tem também, existe. E aí o que eles fizeram? Eles falaram, nossa, é muito difícil operar esse paciente acima de 300 quilos. Então a gente vai fazer só um estágio da cirurgia. A gente vai só cortar o estômago, diminuir, restringir esse tanto de caloria. E aí foi vendo que só essa cirurgia era capaz de emagrecer grande parte dos pacientes. Então a sleeve foi ganhando espaço como não a primeiro passo da cirurgia, mas uma cirurgia definitiva. E hoje é a cirurgia mais feita nos Estados Unidos. A gastrectomia vertical, uma cirurgia um pouco menos agressiva por não desviar o intestino. Então só tira parte do estômago. Eu operei meu irmão recentemente, meu irmão ortopedista que mora em Uberaba, e eu fiz a sleeve nele. Como que está hoje minha casuística? O que existe hoje para nós realmente? Regulamentada a cirurgia assim, que tem excelentes resultados na literatura para IMCs acima de 35 e acima de 40, bypass e sleeve. Qual que é a grande diferença entre as duas? Uma mexe no intestino, desvia o intestino, que é a bypass, e a outra mexe só no estômago. Mas vai mexer no meu intestino, eu vou ter diarreia? Não, não é isso. O nosso intestino tem em torno de 7 metros de comprimento, se a gente esticar ele. Sim, sim. Então ele tem 7 metros. A gente mexe no bypass em 2 metros. Então a gente ainda fica com 5 metros de absorção. Então você não tem grandes desabsorções, grandes diarreias. Então a bypass é muito potente, porque ela mexendo no intestino, ela acaba mexendo muito na situação no metabolismo, em hormônios, em diminuir fome, enfim. E a sleeve também é uma cirurgia boa. Minha casuística do ano passado, 50% bypass, eu fiz mais de 400 cirurgias no ano passado, está em 50% bypass, 40% sleeve e 10% revisionais. Por que é revisão? O que acontece? Aí temos uma situação muito corriqueira aí. Na literatura, nós chegamos a 15% de reganho de peso em 5 anos. Olha que coisa. Então, se eu operei 400 pacientes no ano passado, 15% vai dar 60 pacientes. Sim. Daqui 5 anos, eles podem reganhar peso. Você fala, 15% é pouco, mas já pensou, 60 pacientes? Então, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Você nunca vai ouvir que eu falei isso assim para o paciente, como eu já ouvi que alguns cirurgiões fazem. Sim. Meu amigo, eu já fiz minha parte, eu te operei, aí você engordou de novo, você se vira. Não. Então a recidiva da obesidade pode acontecer. A obesidade é uma doença crônica, igual pressão alta. Você toma remédio para pressão, sua pressão está 18/10. Você toma remédio, vem para 12/8, ok. Você para de tomar remédio, vai subir de novo. Volta. A obesidade você tem que estar sempre vigiando. Então pode ter esses 15% de recidiva. Aí esse paciente que fez a cirurgia há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, que ganhou peso de novo, a gente pode fazer uma revisão dessa cirurgia, né? Tirar um anel, grampear mais esse estômago, mas sempre lembrando que é uma segunda cirurgia. É uma cirurgia mais complicada, que tem um índice de complicação maior, enfim. Então tem que ser muito bem conversado, o paciente tem que estar muito bem preparado. Muito bem. Algumas curiosidades aqui. O Otto Barbosa, boa noite. Qual o paciente mais pesado que o senhor já operou? 330 quilos, o Vadim, lá de uma cidadezinha lá, Mira Estrela, Indiaporã. Ele é primo do Dr. Gilberto, eu operei junto com o Dr. Gilberto. Agora, eu mesmo, do meu consultório, 256 quilos, o meu amigo Guilhermão, lá do Ceasa. Um abraço pro Guilherme Scarpelli. Ele chegou para mim, essa história do Guilherme é interessante, eu vou contar aqui. Pode, lógico, claro, eu tô falando o nome dele, inclusive. Sim. Ele até fala muito essa história. Ele chegou para mim no meu consultório, aquele cara imenso, estava com 256 quilos, e, enfim, 1,70 m de altura, não era aquele cara de 2 metros que tem 200, né? Sim. Aí ele chegou mancando, quase não andava, sentou na cadeira e falou, doutor, você não acredita que eu fiz? Eu falei, o que você fez, Guilherme? Eu nem conhecia ele, né? Mas aquele cara já vê que o cara
você já viu alguém com 250 quilos querer se meter em ir numa cachoeira? Eu falei, não acredito, cara. Ele falou, pois é, eu fui numa cachoeira, aquelas pedras escorregadias e tal. Não deu outra. Caí, torci meu joelho. Meu Deus. E quem me levantava de lá? Eu com um monte de dor na perna, não conseguia me mexer. E os caras foram tentar, eu não mexia, menos ainda que os caras tentando me tirar de lá. E assim, eu pensei em Deus e levantei com dor mesmo. Ele tinha fraturado o joelho, a rótula saiu do lugar. Ele me mostrou o raio-x, era um caos. Aí ele falou que a partir disso ele resolveu mudar de vida e operar. Sim. E aí nós operamos, eu dei todo o apoio para ele. Ele, enfim, virou amigo. Me manda um monte de paciente, eu operei um monte de gente da família dele já, e ele hoje está com 100 e poucos quilos aí, a gente encontra na fisioterapia aí, que eu operei meus joelhos também por causa de futebol, e ele agora está fazendo fisioterapia no mesmo lugar que eu, a gente sempre encontra e conversa bastante sobre essa história. Nossa senhora. O nosso querido o José Reinaldo, que é lá de Uberlândia, ele está aqui, tem uma idade mínima para ser submetido à cirurgia, mesmo bem jovem, né? Mas estando, tipo, acima do peso? Ótima pergunta, José. A regulamentação do nosso Conselho Federal de Medicina, do CFM, é acima de 16 anos, tá? Por que isso? Porque as epífises ósseas têm que estar fechadas. Só que a gente tem alguns jovens aí de 13, 14 anos com obesidade mórbida. Por exemplo, eu operei uma paciente com 180 quilos que já tinha 1,85 m. Eu pedi a avaliação de uma endocrinologista. Ela tinha 14 anos com as epífises todas fechadas e aí, caso a caso, acaba podendo liberar, tá? Então, idade mínima básica aí, 16 anos. Idade máxima, 65 anos. Sim. Eu tô com 70 anos, eu não posso operar? Caso a caso. Se você tiver com 70 anos, com indicação de cirurgia, boa capacidade funcional, ou seja, uma expectativa de vida grande ainda, coração bom, risco anestésico baixo, a gente opera também. O Zé tá falando aqui, que triste, ele é atleticano, o Zé deve torcer pro Cruzeiro, provavelmente, certeza, né? A Vanessa Valadares, Dr. Tiago, excelente cirurgião, excelente pessoa, né? Com uma linda trajetória profissional. Ele é o nosso Eduardo Mãos de Tesoura com as pinças nas mãos, né? A Vanessa é a nossa enfermeira do Hospital Alsta IMC, a Vanessa Valadares, é excelente enfermeira, ela faz gestão agora dos hospitais, ela não vale elogios, porque ela é uma pessoa bacaníssima, ímpar. O Zé Roberto também, ele tá mandando um abraço pra gente aqui, tá ouvindo a gente, né? O Tiago, e assim, uma situação que a gente percebe também é que, às vezes, hoje em dia, você já reconhece, talvez, algumas pessoas que já fizeram a bariátrica, né? Às vezes, por exemplo, eu tô num lugar assim, o cara tá até me medindo. Várias pessoas, isso aí, vou ser sincero com você, já aconteceram algumas vezes de eu estar em um lugar e chegar uma pessoa, eu olhar nela, eu já mais ou menos saber que ela fez bariátrica, ou ela não tirou a pele, alguma coisa nesse sentido, e ela chegar e bater nas minhas costas e falar assim pra mim: cara, faz a bariátrica, porque eu mudei a minha vida, e não sei o que e tal. E eu fico meio sem reação para conversar com a pessoa, mas você percebe que ela tá feliz, que ela não deve estar sentindo mais dor, ela consegue dormir, ela tá com uma vida diferente, né? E essa parte, assim, tem a parte estética, que é muito importante hoje em dia, inclusive para emprego e outras coisas mais que acontecem, mas a parte da saúde, né? Da pessoa poder ter uma qualidade de vida, ela poder respirar melhor, ela poder viver melhor, esse resgate dessa autoestima e tudo mais, eu acho que é uma coisa que você deve ter um orgulho muito grande, né? Quando você vê um paciente assim, são muitos, milhares, mas quando você vê, você fala, poxa vida, que legal. Eu até tenho um olho bom para isso, assim, às vezes eu não conheço, tá viajando de férias, alguma coisa assim, fora da cidade, e olho ali e eu ainda falo com a minha esposa, eu falo, acho que aquele ali fez a cirurgia, né? Mas a gente erra muito, viu, Hamilton? Às vezes a gente não sabe, viu? Porque como mudou muito e está muito tecnológico, por exemplo, lá na clínica, quando a nossa nutricionista lá, a Maiara e a Adila, elas se preocupam muito de não deixar esse paciente perder massa muscular. Então o paciente não fica com aquela cara que emagreceu demais e perdeu massa muscular, sabe? Sim. Mas isso que você falou aí sobre um estimular o outro, né? Imagina o quanto acontece isso na minha sala de espera. que acaba misturando os pacientes que já operaram, que vão lá tem que ir lá a cada 6 meses fazer exames, ver como é que estão as vitaminas, enfim, e os pacientes que estão fazendo a preparação para operar.
Então vira uma sala de bate-papo ali, a sala de espera, e os pacientes chegam na primeira consulta e falam, doutor, eu estava na dúvida, mas agora eu vou operar. Então isso é muito bom. Os que não deram certo, a gente não deixa ficar lá, né? Sim. Ó, o André tem uma pergunta aqui. Doutor Arnaldo. Sim. Sim. Falei, Hamilton. É o seguinte, ó, o André tava falando aqui da seguinte forma, o pessoal que assiste Quilos Mortais, né, o Dr. Nau, lá eu já assisti o Quilos Mortais tomando sorvete. Pô, desculpa, mas eu já fiz isso, tá errado, mas a hora que eu vi, eu já tava assistindo. A hora que eu vi, falei, vixe, velho, o que eu tô fazendo, né, mas eu não faço mais, né. Mas, às vezes a pessoa chega lá e não opera de primeira vez, né? Ele fala assim, ó, você vai ter que voltar, você vai ter que perder tantos quilos, dá uma meta de tantos, demora 2, 3 meses, às vezes a pessoa tem que se mudar lá para onde ele tem a clínica para poder tá fazendo isso aí, né? Por que ele faz isso? E outra coisa, doutor, é o pensamento meu, tá? Mas assim, eu sei que você já me mediu umas 2 vezes, você já fica imaginando, eu fico daqui a pouquinho eu vou... eu já facão, percebi. Mas eu fico só aguardando. A última vez que eu vi ele falou assim, rapaz, tenho vontade de operar. Mas a pessoa que ela chega, por exemplo, lá, no caso, 300 e tantos quilos, 400 quilos, sei lá quantos quilos, a pessoa nem levanta mais da cama. Aí, de repente, a pessoa perde 100 quilos, ela faz um regime, faz uma dieta e perde 100 quilos. Chega no limite dela, ela não consegue perder mais se não tiver, porque às vezes a pessoa fala assim, pô, mas já perdeu 100, por que o cara não continuou perdendo? Não vai mais, né? Sim, tem que aprovar para poder fazer. É o seguinte, ó, a obesidade é uma doença muito complexa, é muito difícil. Então vamos... Bobagem, né? Eu que digo, tem uma prova aqui que... Mas você sabe que quem é magro não entende isso, cara? Não entende, eu passo raiva, eu fico nervoso. Acha que é preguiça. Mas vamos falar um pouco do Dr. Nau aí, que é um assunto muito interessante. Eu sou fã do Dr. Nau, sou fã dos quilos mortais, é claro. Mas existe aí alguma coisa que eu não concordo. Eu, como cirurgião bariátrico, como estudioso... Vamos ver se é a mesma coisa que eu penso. Vamos lá. Quando você tem um paciente obeso mórbido, IMC de 40, ok. Agora, quando você tem um super obeso, que é o caso dos pacientes do Dr. Nau, IMC de 60. Esse paciente, André, ele precisa perder em torno de 10% do peso para diminuir a chance de complicações. Sim. Isso já é provado, é um estudo que esses super obesos, ou seja, o cara tem 300 quilos, ele tem que perder 30 quilos, que isso vai diminuir a chance de complicação. Na maioria das vezes, quando eu falo isso para um paciente de 200 quilos, que você precisa perder 20, ele fala, doutor, eu perco 20 fácil. Eu não perco 50, mas 20 eu perco fácil. 15 eu perco fácil. Ok. Lá no Dr. Nau, isso não é um teste, isso não pode ser um teste. Ele mostra como se fosse um teste, ele fala para o paciente como se fosse um teste. Sim. Por que não pode ser um teste? Porque o cara que não está operado, ele não vive a realidade do que está operado. Então, não adianta você falar assim, ó, você vai fazer a dieta do cara que está operado ali. Quando a gente opera, a cirurgia é muito mais do que um ato mecânico, ou seja, a cirurgia é muito mais do que diminuir o estômago, do que amarrar o estômago e desviar o intestino. Isso era pensado na década de 80, 90, quando surgiu a cirurgia bariátrica. Hoje a gente sabe que existe toda uma alteração metabólica que diminui a fome, que diminui esse instinto de comer, que dá saciedade. Então, por exemplo, o obeso que come 1 quilo de alimento no restaurante por quilo, depois de 3 meses, quando ele estiver comendo normal, ele vai comer aproximadamente 200 a 300 gramas. E vai se sentir saciado. Ele não vai ficar dando soco na cabeça e falar, eu quero comer mais e não cabe. Não. Ele se sente saciado. Sabe essa saciedade que a gente tem, que a barriga estufa e que você fala, não quero mais comer? Até chegar nisso, isso é uma sinalização de 2 hormônios que chamam-se PYY e GLP-1. Esses hormônios são produzidos nos intestinos distais. Então até a comida entrar no estômago, cair no intestino, chegar lá no intestino distal para dar essa sinalização, num paciente normal, ela leva um tempo. Num bariátrico ela é muito mais rápida. E é aí que entra as canetinhas de perda de peso, Saxenda, Ozempic, elas são análogos do GLP-1, que são esses hormônios, entendeu? Então, essa coisa de fazer o teste do paciente, aí ele fica bravo que o paciente não conseguiu perder peso, enfim. Eu já recebi pacientes no meu consultório
que iam operar com outras equipes e que o médico simplesmente falou para ela que se ela não perdesse 20 quilos, ele não operaria. Uma paciente de 150 quilos. E chega chorando, fala, doutor, se eu conseguisse perder 20 quilos, eu não estava com 150. Né? Então é uma realidade. E a gente trata esses pacientes, a gente acolhe esses pacientes, fala, vem cá, eu vou te operar, perca para mim 5, 6 quilos, diminui um pouco o risco. Se você não conseguir, tudo bem, assina aqui um termo, saiba que esse risco seu é um pouco aumentado, sim, mas eu encaro essa junto com você. Isso é muito importante. Deixa eu só emendar aqui, Hamilton, uma coisa muito interessante que você falou, rapidinho, sobre os brigadeiros aí, o hambúrguer, o maridon, a Coca e tudo mais. Coca-Cola. Cirurgião bariátrico, quem trabalha com obesidade pode comer isso, pode comer doces, enfim. Aí você tá a Maiara, que é a nutricionista da minha clínica, que é a minha nutricionista, que cuida da minha dieta, né? Eu tô melhorando. Calma, calma, Maiara, calma. Tá bem. Mas enfim, ela faz um cardápio para mim que eu tento seguir, é muito difícil. Sim. E ela sempre me fala, não tem problema, você dá uma escorregadinha de vez em quando. O que não pode? Não pode você pegar essa caixa do bar de brigadeiro e comer ela toda num dia só. Sim. Isso é que vai te levar à obesidade e amanhã comer de novo. Enfim, mas você comer um pouquinho de doce para te satisfazer, isso não é pecado nenhum. Ninguém aguenta viver uma dieta super restrita. Enfim, a gente tem que ter a nossa vida, né? Mas tem que sempre tomar muito cuidado e sempre ser muito bem acompanhado. A gente tá aí para isso. A doutora Francine, minha esposa, que é endocrinologista. Pô, sensacional. Mandar um beijo para ela aqui. Isso, ela é endocrinologista do Hamilton, né? Eu tenho um pouco de medo dela, mas eu também. Né? Mas ela é boazinha no final. Não, ela é muito gente boa. Muito gente boa. Mas é porque, assim, uma vez eu procurei eu tava conversando com uma nutri, que ela era uma terapeuta nutricional. Então ela mexia só com a cabeça, ela não passava, por exemplo, uma dieta. Sim. E ela explicou uma coisa importante, que era a diferença de satisfeito com saciado. Eu não sabia que tinha essa diferença, né? E aí é uma confusão na sua cabeça, cara, porque você não sabe se você está satisfeito. Não, estou satisfeito aqui. Não, estou saciado. Você... Aí quando você controla essa parte, aí vem a outra parte, né? Que é a mais interessante. Que é você, assim, fazer a sua refeição na mesa, não assistir. Porque às vezes você come um prato de comida e você nem viu. E você tá assistindo um jogo, tá assistindo um filme, tá assistindo alguma coisa, e a hora que você vê, você fala, mas já comi, mas eu tô com fome ainda, vou comer mais. Foi o pão que tava no saco inteiro. Foi, isso, e vai. É a diferença entre saciação e saciedade, né? Isso. Saciação tá mais voltada a seu prazer em comer. E saciedade é quando não cabe mais. Exatamente. Então, mas tem hora que é difícil você saber qual que é qual. Nossa Senhora! Mas quando o seu prazer está satisfeito, né, você teve a sua saciação, essa seria a hora de parar. Mas a gente não fica saciado. E é a hora que vem o instinto. Porque a gente é animal, a gente precisa comer para sobreviver. Eu estava falando negócio da dieta, quando o nosso corpo ele vê que está entrando 1.200 calorias, lembra? Sim. Ele vai achar que você está numa guerra. Você não tem onde comer. E ele vai aumentar a sua fome. Meu Deus. Pode mandar sua perguntinha aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, dar aquele like e compartilhar para todo mundo, tá? Vamos mandar um abraço pro Juliano Lagarto. Ficou faltando daquela Nossa Senhora. Cara, pelo amor de Deus. Ô, Lagarto, um abraço, cara. Tomara que ele esteja nos assistindo. Esse é enjoado, hein? Pelo amor de Deus. Você sabe que ele emagreceu 30... Sim. Foi 25 quilos o lagarto. Depois que ele começou a pedalar, na época da pandemia... Nós fizemos uma cirurgia nele, ele emagreceu 25 quilos, começou a pedalar, pegou uma Caloi 10 que ele tinha da década de 80 e acompanhava os caras com as bicicletas de 20 mil. Gente... Ele ficou... E agora é academia, né? Eu vou falar aqui, porque já passou também, agora não acontece nada, né? Mas na época da pandemia, todas as academias estavam fechadas, né? E, gente, o prefeito, ele fazia o papel dele, né? Fechou a cidade, não tem como. Como todos os prefeitos. Ele pegava a bicicleta dele, ele ia pra Bálsamo, ele ia pra não sei aonde, ele gravava vídeo. Aqui, prefeito, eu tô na rodovia, eu tô fazendo aquela... Fala, lagarto do céu, velho, sai daí, moço. Eu tô tratando meu Covid. Eu tô tratando meu Covid. Com bicicleta. Meu Deus do céu. É isso mesmo. Mas fez muito bem pra ele mudou a vida, cara.
Pô, e caiu um cara legal, eu gosto muito dele. Um abraço, viu, Lagarto? Aquele dia a gente esqueceu lá na rádio, mas hoje estamos aqui. É isso aí, um abração. Falar aqui do Mercadão Agropet. Gente, a maior rede pet 100% Rio Pretense. São 7 lojas em Rio Preto. Vem aí a 8ª loja, hein? Tem na Avenida Fernando Costa, Nossa Senhora da Paz, Shopping Cidade Norte, Delegado esquina com a Constituição, também no Rio Preto Shopping, em Badiba City e em Ibirá, tá? Se você não conhece ainda, dê uma passadinha lá para você conhecer o Mercadão Agropet, @Mercadão Agropet, para você saber das novidades aí aqui em São José do Rio Preto. Manda um abraço também pro Rogério Simão, arte finalista, o cara que cuida também aqui do nosso logotipo, faz as nossas artes, as divulgações, tudo aquilo que a gente posta no ar, o Rogério vai lá e dá aquele esquema, aquele talento, @Rogério Simão, arte finalista. Agora vamos falar de uma coisa bacana também aqui, que o doutor vai gostar, que é a Vida Leve, né? Que é uma franquia de cafeteria saudável que vem conquistando todo mundo aí que quer viver melhor através de uma alimentação de qualidade. Gente, saladas, crepiocas, tem sucos, tapiocas, tem aqueles sucos funcionais, além de pizza fit, olha só que bacana, omeletes, salgados low carb e ainda são mais de 30 combinações de marmitas fits para você. Ou seja, você vai com certeza comer bem e vai ficar satisfeito e saciado. É isso aí, Hamilton. Eu, inclusive, pegando um gancho aí, eu precisava perder 8 quilos para voltar a jogar bola agora bem, do meu joelho, enfim, e comecei nessa coisa da dieta e descobri bastante coisa nesse sentido aí, da vida leve que você falou. O pessoal faz as marmitas, entrega, faz marmita pra semana inteira. Então, dá pra gente fazer, sabe? A organização da dieta eu acho que é mais difícil do que a dieta em si, porque às vezes passa, come isso, come aquilo, mas na correria do dia a dia a gente não consegue comer e acaba indo lá comer aquela bolinha de carne. Porque às vezes você fala assim, pô, eu vejo as pessoas fazendo aquelas marmitinhas, colocando no congelador, eu não consigo. Vai lá na Vida Leve, tá bom? Vai lá, você vai encontrar aí, são mais de 60 unidades por todo o Brasil, você pode ser um franqueado também, tá? 99270-8255, atende pelo iFood também, @Vida Leve Franquia, junto com a gente. Mandar um abraço também aqui a Tati e também ao Marcelo, da Barone Transportes, a Barone Transportes que tá junto com a gente, transportes e cargas fechadas, com coletas e entrega na Grande São Paulo, todas com segurança, tá? Seguro total para você também, porque se você perder a carga, alguma coisinha, Barone vai lá e tá junto com você. Tá precisando de uma transportadora para logística e o melhor atendimento da sua empresa? Fale com a Barone na Geracina Tavares 500, Barracão 16, ou pelo 3223-4432 ou 98201-0228. Quero só fechar aqui essa parte dos patrocinadores falando da Mariner Calçados, a maior variedade de calçados masculinos de Rio Preto e região, sempre com qualidade, preço justo e atendimento personalizado, com o layout da loja que é inovador, né? E, gente, tem novidade na Mariner toda semana. Toda semana você pode ir lá que tem um calçado novo, um modelo novo para você. Você precisa ir para um casamento, precisa ir para uma balada, precisa ir para uma festa, para o seu trabalho. Você precisa de uma bota, tem um monte de rodeio aqui na região. Muita coisa bacana a Mariner tem. E também tem alguns acessórios aí e calçados femininos para você presentear sua mãe. Além de acessórios como cintos, carteiras, pulseiras. Lá você vai encontrar também camisas polo, também tudo em couro, muita coisa bacana para você, tá bom? Se você ainda não conhece a Mariner Calçados, tem na Constituição 1628 e a loja 2 lá na Galeria do Posto Monte Carlo, tá? Siga aí no @Mariner Calçados Rio Preto, @Mariner Calçados Rio Preto, tem o 991607631, 991607631, mandar um abraço aí ao Gui e toda a galera lá da Mariner Calçados, sempre junto com a gente também. Ô doutor, temos aqui mais uma perguntinha, a Cássia tá mandando um alôzinho pra gente aqui, obrigado Cássia pela sua participação também, tinha mandado lá no nosso chat, né, a gente fez, colocou lá uma caixinha de perguntas, né, ela tá falando o seguinte, ela já teve câncer, né, e foi curada, e depois disso ela engordou muito, muito, muito. Pessoas que já tiveram algumas doenças, alguma coisa nesse sentido como câncer, pode fazer a cirurgia bariátrica? Pode, sem dúvida nenhuma, Milton. A primeira coisa que a gente tem que avaliar é se esse câncer está curado. Sim. Estando curado, a gente pode fazer qualquer técnica. E uma coisa interessante de falar também é que a obesidade aumenta muito o risco de câncer. Por exemplo, câncer de mama, que é um câncer muito comum nas mulheres, é 20 vezes mais frequente em mulheres obesas. Então, assim, a obesidade, ela aumenta muito o câncer. Se você teve um câncer, operou, está curado, pode fazer a bariátrica sim.
Muito bem. Doutor, tem uma coisa também que muita gente faz, que é procurar aqueles remédios, às vezes, sem ir médico, né, para poder fazer alguma coisa nesse sentido. Aí a pessoa fala, olha, eu tomei um HCG. Eu mesmo já fui uma pessoa que usei o HCG, a franja me deu um puxão de orelha. Você levanta a bola pra Rapaz, a sua esposa arrancou minha cabeça na hora que eu falei isso aí. Mas tudo bem, na época deu resultado, mas voltou tudo de novo, não adiantou nada mesmo, porque não é uma coisa para aquilo, né? Só que aí, muita gente fala assim, eu quero tomar uma sibutramina, né? Eu quero tomar um outro remédio aqui. Uma Saxenda. Tem uma fórmula que o rapaz fez, que ele colocou não sei o que, com não sei o que lá, com não sei o que lá mais, e vai dar um jeito. E aí, a própria Fran, ela me disse uma vez sobre os termogênicos. Tem muita gente que acha que você vai conseguir perder muito, você vai conseguir fazer com que o seu metabolismo vai acelerar, vai fazer alguma coisa, que não é bem assim, né? Alguns até ajudam, mas não é dessa forma e pode até ocasionar coisas piores depois. Esses monte de remédio, um monte de coisa, né? Muita gente nem vai em médico, compra por debaixo dos panos aí, vai não sei o que e tal. Isso pode piorar, inclusive, e pode trazer até problemas piores. A pessoa sofrer algum ataque, alguma coisa, uma arritmia, né? Sim. O que a gente vê, Hamilton, é que é o seguinte, a obesidade é uma doença que ela tem um apelo muito grande. Então, ela tem um público muito grande e ela tem um certo apelo financeiro até. Sim. Então as pessoas pagam para emagrecer, né? Então o que tem aí? Dois fatores. O primeiro, talvez médicos um pouco mais despreparados ou mais aproveitadores, infelizmente, em toda profissão existe isso. E aí a gente vê muita fórmula que os médicos passam e que a gente nem sabe o que tem lá dentro. Verdade. Né? A gente vê isso e o paciente toma. Isso aqui é o pior, né? O cara não sabe o que tem dentro. Só pode manipular naquela farmácia. Tem tudo isso também. Gasta uma fortuna. Já é uma máfia, né? Manipula naquela farmácia, não sabe o que tem dentro, passa mal. Enfim. A outra vertente é o paciente que compra o remédio porque a vizinha tomou e emagreceu ou falou que é bom. Enfim, isso também é muito ruim, né? Quando a gente vai fazer a cirurgia bariátrica, a gente sabe que tem todo um acompanhamento. Eu nunca vou operar um paciente e vou só operar e cair fora e não tem um nutricionista, um psicólogo envolvido no processo. Por que quando a gente vai tratar clinicamente um paciente, por exemplo, o paciente vai tomar um remédio, ele tem que ser seguido por um nutricionista, por um endocrinologista, pode ser até um cirurgião bariátrico, obesitologista, que a gente chama, que é quem estuda a obesidade. Então, hoje em dia, está muito famosa as canetinhas para emagrecer, né? Que é o Saxenda e o Ozempic, que são os nomes comerciais análogos do GLP-1, e até acabou o Ozempic nas farmácias. O Brasil inteiro está uma crise de Ozempic. Por quê? Porque a minha vizinha tomou, perdeu lá tantos quilos, eu também quero tomar, eu vou lá na farmácia e compro. Não precisa ter receita, infelizmente. E aí você vai tomar um remédio que pode ter alguns efeitos colaterais, você não sabe disso, você não sabe a dose para você não está fazendo uma dieta junto. Então aí tem duas coisas que podem acontecer. Você pode passar mal, pode ter algum problema, um efeito colateral, um infarto até, alguma coisa assim, e você pode ter um resultado ruim. Você pode queimar aquele remédio. Quer dizer que depois, para você, numa segunda tomada, talvez não seja tão bom. Sim. Então, gente, quem quer emagrecer, procure um centro sério, por exemplo, um endocrinologista, que é o médico que trata de obesidade clinicamente, ou algum centro de obesidade que seja sério, nada de fórmula que você não sabe o que tem dentro, fórmula que só faz nessa farmácia, porque acaba tendo um retorno financeiro. Quando tem um retorno financeiro, tem uma tendência a esse médico prescrever mais isso daí. Então, assim, por exemplo, você quer usar a injeção que emagrece, é excelente. Antes a gente só tinha sibutramina, que era on-label, que a gente fala. On-label é coisa que tem cientificamente comprovada, né? A gente tinha o quê? Sibutramina, Orlistat, que é aquele que você toma e inibe a absorção de gordura. E então que você o tem trem diarreia, é meio esquisito. Meio esquisito. E agora, com isso aí era muito pobre, o resultado muito ruim. Agora nós temos os análogos do GLP-1, que é o Saxenda e o Ozempic. Eles têm resultado, gente. Para quem tem obesidade grau 1, IMC aí em torno de 30, ou seja, precisa perder 10, 15 quilos. Se fizer certinho com os injetáveis, seguindo o nutricionista,
tendo um programa, né? Você tem que fazer um programa. Ó, eu vou na nutricionista hoje, vou daqui 30 dias, 60, vou fazer uma bioimpedância, vou acompanhar com o endocrinologista, fazer os exames. Se fizer isso tudo, dá muito certo. Até hoje eu não sei o que tem nessa dieta do HCG, por exemplo. O que esse negócio de HCG, até hoje eu não entendo isso. Se alguém puder me explicar. É um trem, assim, não vou mentir pra você não, ele até funciona, mas são 500 calorias por dia e você não vive, né? Você fica desesperado, é bem... Eu sempre falo pra Francine, que é minha esposa, que assim, que a gente não pode também criticar tão ferrenhamente, porque tem coisa que acaba funcionando. A gente precisa ver para cada um o que aconteceu, como foi, né? Mas é uma coisa assim, por exemplo, tem um colega meu que ele falou assim para mim, ó, tem um remédio aí para poder emagrecer, custa R$2.000 e você emagrece. Eu falei, mas é lógico, o dinheiro que você tem, você vai gastar, você não vai comer mais nada, porque acabou tudo o dinheiro seu. Os 2.000 que você tinha, você vai gastar no remédio, você não vai conseguir comer, não vai sobrar mais nada para você, né? E tem essas coisas também. Parece que tem agora, acho que não sei se, acho que chega agora em outubro, não sei, em agosto, que é o EGOV, né? O IGOV. Que parece que esse é a mesma coisa do que os outros dois, mas é o próprio para poder emagrecer mesmo por conta da dose dele, né? Vamos lá. O Saxenda é uma evolução do Victoza. Tá. Lembra do Victoza? Sim. Então o Victoza, ele é como se fosse o Ozempic, que ele é só para diabetes, a dose dele. E aí viu que emagrecia. Aí lançaram o Saxenda, que é a dose correta para quem quer emagrecer. Sim. E olha que interessante, o Ozempic é para diabetes. Sim. Não é para emagrecer, a bula dele tá para diabetes. E aí vai vir agora, nos Estados Unidos já tem, vai vir agora o IGOV, que é o Ozempic, que é para emagrecer. Então as pessoas vão lá na farmácia e compram o Ozempic como se fosse um remédio para emagrecer, mas é um remédio para diabetes. Sim. Agora o Saxenda não, o Saxenda já é um remédio próprio para emagrecer. A pessoa que ela é obesa, por exemplo, assim, ela quer engravidar, né? Ela tem que fazer a cirurgia antes ou depois? Ótima pergunta. Eu recebo muito essa pergunta. Imagina uma obesa, uma paciente de 120 quilos, uma pessoa de 100 a 120 quilos que engravide. Geralmente engorda aí uns 20 quilos na gravidez, vai para 140 quilos. Como que vai estar esse bebê? Como que vai ser essa gravidez? Ela vai desenvolver pressão alta, diabetes, o bebê vai ser um feto macrossômico, ela vai ter síndrome HELP, que a gente chama, vai ter eclâmpsia. Então, se alguém for num ginecologista e falar assim que está pensando em engravidar e tiver com obesidade grau 2 para frente, esse ginecologista sempre vai pedir para emagrecer antes. Então, a cirurgia bariátrica ela deve ser feita antes de engravidar. Não tem problema nenhum, depois de um ano e meio, peso estável, o bebê nasce super saudável, é só acompanhar as vitaminas, tomar as vitaminas direitinho. Eu tenho várias pacientes que engravidaram depois que fez a cirurgia. É muito menos arriscado você fazer a cirurgia primeiro, emagrecer, depois engravidar. E fica até mais fácil, porque a obesidade, ela diminui muito a fertilidade feminina. Masculina também. Mas a obesidade, ela altera alguns hormônios que a mulher não produz óvulos. Né? Então, diminui muito a fertilidade. Então, sem dúvida nenhuma, fazer a cirurgia primeiro. A Franciele tá aqui, Franciele Souza, boa noite. Ontem foi a minha cirurgia com o Dr. Tiago lá no... ela colocou no IORP, né? Isso. Estou em casa já me recuperando, graças a Deus, e muito obrigado ao senhor, viu, doutor? Ontem ela já tá em casa de boa, porque eu acho que é 24 horas, né? Isso. Oi, Fran, boa noite, obrigado pela participação, que bom que você tá bem. A equipe passou hoje de manhã, já viu que ela estava bem. O IORP é o hospital ali na Redentor... Sim. No Vivendas dos meus amigos Manilhas, e a gente tem operado bastante lá as bariátricas e é um belo hospital, um bom hospital. E é isso aí, 24 horas, tá em casa, tá assistindo a gente, deve estar tranquilinha lá, tomando suas papinhas, seus líquidos. A Bárbara Couto tá aqui, quando a pessoa não tem, né, o IMC para indicação da cirurgia, mas tem gordura visceral, pode fazer? Ai, Bárbara, essa é a pergunta... O que acontece? Esse IMC foi feito em 1991. Olha que coisa, nos Estados Unidos. Foi determinado o IMC de 35 com comorbidade e IMC de 40. 91, faz 32 anos. 32 anos. Muita coisa mudou de lá para cá, muita coisa evoluiu e a gente ainda obedece esse IMC. E tá uma briga aí no Congresso, no CFM, para liberar pacientes com um pouco menos de IMC, tá? Eu só não gosto, e eu já vi pacientes fazerem isso, mas eu acho isso um absurdo,
você que não tem o IMC para operar, você engordar para operar. Então isso é um absurdo. Tá. Isso aí já tem muito. Só que é o seguinte, você tem que pensar que a obesidade é uma doença. Então se você não está doente a ponto de fazer a cirurgia, vamos fazer outro tratamento ou fazer a cirurgia com aquele peso mesmo. Só que aí o convênio não vai cobrir, né? Tem que ser em particular ou enfim. E aí, eu sempre uso essa comparação que os pacientes entendem. Olha, doutor, eu vou engordar 10 quilos, que aí o senhor me opera. Eu falei assim, imagina se eu fosse ortopedista e você quisesse operar o braço ou engessar seu braço. E eu falasse para você que seu braço não precisa ser engessado. Vai quebrar o braço. Você vai sair das minhas salas, quebrar o braço e voltar para eu engessar. Então isso não existe. O Renan tá mandando um abraço, o Renan Odilmar, tamo junto, Hamilton. Adriana Evelyn, a minha amiga Adriana, um beijo pra você, pro Val, pro seu esposo, pra toda a família. Ela tá falando aqui que o Dr. Gilberto, ele é filho de um morador lá de Paulo de Faria, que já é falecido, né? E é uma das maiores referências que tem, que tava junto com você, que te ensinou muito, né? Sim, é isso mesmo. E até eu ia te perguntar sobre isso, eu falei assim, será que é o mesmo Gilberto? Mas aí, depois que você falou. O pai dele era alfaiate lá em Paulo de Faria. Sim. Ele é de Paulo de Faria, ele tem um rancho lá, ele sempre vai lá. Sim. E o pai dele era alfaiate e ele ainda brinca que ensinou ele a costurar, o pai dele ensinou ele a costurar. Legal. A Luzia tá aqui, boa noite. Tem alguma contraindicação para fazer a bypass? Acho que você já tinha falado mais ou menos sobre isso, acho que não, porque tem Não, bypass ou sleeve, a gente falou um pouco sobre isso e aí, para determinar qual técnica, não tem uma melhor técnica, tem a melhor técnica para determinado paciente. Então, você, com as suas características, com seus exames, a gente vai determinar se vai fazer a bypass ou sleeve. Contraindicação para bypass quase não existe, tá? Pode ser que, assim, como que eu vou dizer, hein? Paciente que talvez tenha uma história de câncer de estômago muito forte, eu prefiro fazer a sleeve, porque daí a gente já tira grande parte do estômago e talvez esse risco de câncer diminua muito. Contraindicação para sleeve está no refluxo, que é uma cirurgia que pode dar muito refluxo. Então, se você tiver refluxo, é uma contraindicação relativa, uma coisa que a gente precisa conversar. Essa aí eu acho que eu já não ia, então. Porque... quase afoga. Nossa, rapaz, de noite parece que vem uma pimenta no nariz, né? Mas precisa fazer o exame, porque a obesidade, o aumento da pressão abdominal, se aumenta a pressão no abdômen, no estômago, acaba voltando a comida. Então, talvez só emagrecendo melhora muito isso também. Sim. Mandar um abraço aqui pro pessoal das Amigas Empreendedoras, que é uma rede de apoio, né, com o propósito de ajudar e apoiar aí e acolher as mulheres empreendedoras aqui de Rio Preto, tá? Para você que quer participar, ter mais informações, é no @Amigas Empreendedoras Rio Preto no Instagram. Gente, no dia 25, que é a última quinta-feira desse mês agora, nós vamos trazer aqui a Dani Muniz. A Dani Muniz, ela é proprietária da Daniela Muniz Shoes. É uma loja que tem aí os melhores preços aqui da cidade, também da região, as novidades em calçados e acessórios. Todo dia você pode entrar lá no @Daniela Muniz _Shoes, que você vai encontrar aí sempre uma novidade. A Dani tá sempre procurando coisas novas, calçados, os novos modelos, bolsas e tudo mais. Então, para você que não conhece ainda, 991646765, 991646765, ou então @Daniela Muniz _Shoes, para você conhecer. Eu quero falar sobre uma escola muito bacana, Escola Bá Multicursos. Gente, aulas de natação, hidro, judô, balé, funcional, música e inglês. Tudo em uma única escola e com 2 unidades em Rio Preto. A unidade 1 fica na rua José Roberto Bresser, 547, lá no Jardim Universo. E a unidade 2 na Ricardo Siqueira Abreu, 241, no Jardim Vista Bela, tá? Manda um WhatsApp no 991388318, 991388318 e agende uma visita para você conhecer toda a estrutura que você encontra lá na Escola Bá, tá bom? Tem também o Instagram, @Escola Bá, escreve-se BACH, Escola Bá. Só você entrar, @Escola Bá, para você saber das novidades e com certeza você vai também adorar. É uma escola muito bonita, o pessoal lá tem um trabalho muito bacana e para você que quer aprender, tem muita gente também, adultos, né, que até hoje não sabem nadar ou quer participar de alguma coisa, você vai encontrar por lá também.
O Gustavo, né, ele tava mandando um alôzinho pra gente. Boa noite, doutor. Boa noite, Hamilton. Estava aqui assistindo a entrevista e me veio uma dúvida, né? Já tomei todo tipo de remédio, já emagreci, já voltei a engordar. Só que um amigo meu chegou a fazer a cirurgia bariátrica. Pelo nome do doutor, não foi com ele. Graças a Deus, então. E aí ele pegou e falou o seguinte, que ele entrou em depressão depois de algum tempo. Tem aquelas coisas que a gente ouve e quando a pessoa não vai ao médico, que ela escuta o que as pessoas falam, a pessoa fala assim, mesmo quando tem um plano de saúde ou vai fazer pelo SUS, tem aquele tempo que você tem que passar pelo psicólogo para você ter certeza que você vai ou não. Até teve uma coisa engraçada a hora que você estava falando, eu achei muito interessante, que na última consulta que eu fui lá com a Fran, você fica ali naqueles bastidores, né? E a clínica agora ela aumentou, tá um espaço muito mais espaço e tal, e foi chegando as pessoas. O rapaz que saiu, não sei o nome dele agora, não vou precisar, o rapaz que saiu da sua sala, ele saiu com o olho cheio de lágrimas, porque você tinha autorizado a cirurgia. Ele já estava esperando um certo tempo, aí ele chegou lá como se ele tivesse, tipo assim, o The Voice, quando você classifica pro The Voice, ele chegou lá e falou assim, vai sair, eu já tô pronto. Cara, a alegria dele era uma coisa que contagiou a sala inteira que tava ali, né? E todo mundo quietinho, porque é uma clínica, né? Pra não fazer barulho. E ele meio que quase que deu um grito, né? Então, assim, ele procurou a clínica, ele fez todos os passos certos. Então, para você autorizar, porque realmente a pessoa tá pronta para poder passar pela operação. Porque igual você falou, eu não tô aqui para poder, eu tô com tantos R$1.000, eu quero fazer a cirurgia amanhã. Não é assim. Não é. Mesmo no particular, eu não faço nenhuma cirurgia se não foi feita toda a avaliação pré-operatória. A questão da depressão pós-bariátrica, às vezes o paciente já é depressivo. Então, é muito importante fazer a avaliação pré-operatória para detectar isso e aí tratar esse paciente. Esse paciente está com uma doença que se chama depressão, né? Pode ter algum gatilho em relação à bariátrica, que deixou de comer alguma coisa que gostava, ou não consegue mais isso, ou passa mal, ou a expectativa. É muito importante alinhar as expectativas. As nossas psicólogas falam muito sobre isso, porque às vezes você fala, eu vou fazer a bariátrica e vai resolver todos os problemas da minha vida, eu vou virar o Ken, né, da Barbie. Sim. Enfim, não é assim, né? As mulheres, principalmente, né, como que ela vai se ver depois da bariátrica. Então isso é real, pode acontecer, mas se você procurar, por exemplo, esse paciente que já tentou de tudo, já emagreceu, já voltou, e aí tem muito medo porque tem um caso que ele viu que ficou depressivo, ele precisa procurar uma clínica muito séria e conversar, ver se ele tem esse perfil depressivo, se ele vai ter depressão. Não é porque esse amigo dele que fez a bariátrica ficou depressivo que ele vai ficar, né? E isso é outra coisa que chama muita atenção, que as coisas ruins, elas aparecem muito mais, né? E na bariátrica é muito isso. Por exemplo, um caso que não deu certo... É igual um avião só é notícia depois que ele cai. Depois que ele cai, exatamente. As coisas ruins aparecem. Um paciente que não deu certo, ele vai muito à emergência. Então, todos os médicos falam que a bariátrica não serve porque atendeu o paciente no plantão da emergência que não ficou bom. Aquele cara que ficou bom, que é 90%, 95%, ele não vai na emergência, ele não volta no seu endocrinologista porque o diabetes dele curou, ele não vai mais no seu psiquiatra porque a autoestima aumentou e ele não tem mais depressão, enfim. Esse cara, ele não aparece mais. Deixa eu mandar um abraço pro Vander Mesquita, que é da Farofa da Negra, tá mandando um abração, tá aqui acompanhando a gente também. O Cleof tá participando aqui, ó. Boa noite, meu querido amigo. Vai fazer 5 anos que te conheço, né? Os dias, né? E foi um sucesso. A Cleof é paciente nossa. A Cleof deve ter feito a cirurgia. Esse nome não tem como esquecer, né? A Cleof é paciente nossa. A Cleof não tem... Ela fez a cirurgia, foi um sucesso. Não tem como esquecer. Ô, Thiago, e tem uma outra coisa também, assim. Eu tô acompanhando uma pessoa pelas redes sociais, chama Matheus Granado. Ele já vem há 1 ano e meio tentando perder peso, sozinho. Quer dizer, ele vai no Nutri, faz os exercícios dele e tal. E nesse tempo ele teve as falhas dele, teve as falhas, voltou e tal. E ele perdeu, acho que são 460 dias, porque ele marca os dias. Hoje é o dia 465 dias que eu tô fazendo tô tentando mudar de vida. Não quero mais ser gordo, uma coisa assim que ele fala. Sim. Ele perdeu 25 quilos até agora, em 1 ano e pouquinho, tá? 1 ano e meio, mais ou menos. A esposa dele não segurou mais a onda e quis fazer a operação.
Ela fez a cirurgia, tudo aquilo que você falou, faz a cirurgia, 24 horas, ela estava na casa dela, e ela foi mostrando, assim, que ela queria, tipo, comer, né, mas não cabia, não podia, e foi tomando um negocinho por dia, um outro negocinho, passou acho que uma semana, mais outra semana, aí ela passou mais uma vez pela médica, aí já estava fazendo uns exercícios mais ou menos, caminhada, né, porque tem que tomar as injeções, tomar os negócios, tal, para poder fazer. E hoje ela fala que ela não consegue. Ela vai pegar uma gelatina, por exemplo, e ela já comeu a gelatina, já está satisfeita. Na hora do almoço também já vem a pastosa, né? Para já poder estar fazendo assim e tal. Ela está muito feliz, já perdeu lá uns 30 quilos já nesses 2 meses, quase 30 quilos. E ele ainda está meio que, eu não vou fazer, eu quero fazer isso aqui e tal. Mas os dois tinham problemas, tanto assim... pressão alta, diabetes, colesterol, um monte de coisa avançado e tal. E ele ainda está querendo, né, tentar fazer alguma coisa. Mas no caso dele, ele ainda faz exercício, corre atrás. A pessoa que às vezes ela fica sem fazer nada, ela fala, não, eu tô com tantos quilos, mas eu vou dar um jeito na minha vida. Amanhã eu vou tirar essa roupa, vai não sei o que, vai aparecer. Vai procrastinando. E daqui a pouquinho o máximo que ela conseguiu foi 120 quilos. Daqui a pouquinho o máximo que ela chega é 125. Daqui a pouquinho 130. Daqui a pouquinho 135. Você estava falando sobre o MC, eu fui fazer as contas no meu, eu tinha que estar com 4 metros. Então, quer dizer, não tem cabimento um negócio desse, né? Quanto de altura eu tenho que ter pro meu peso? Quanto de altura que eu precisava crescer. Não cresce mais, só cresce de lado, só vai fazendo esse tipo de coisa, né? Vai chegar num ponto, só se a pessoa realmente ela não tiver o plano, não tiver como fazer pelo SUS, ou não tiver condições. Sim. Mas a bariátrica, ela vai uma época que a pessoa fala assim, a sua solução, não tem como, né? Mas, Hamilton, talvez esse paciente que tente desse jeito, que seja bem... mesmo que ele não consiga, ou mesmo que ele perca peso, depois ele volte e vai para a cirurgia, é um paciente muito bom. Por quê? Porque ele tentou, ele está com a cabeça tranquila, ele sabe que é muito difícil sem a cirurgia. Sim. E ele perdeu peso, é um bom indício de que a cirurgia vai ser também bacana para ele, sabe? Então, é muito difícil, cara, é extremamente difícil perder peso. É uma coisa de louco. Como eu te disse, né? É fisiológico do ser humano, né? Mas assim, às vezes a gente acha, falta exercício físico, né? Aí a gente vai ver nos trabalhos científicos, o exercício físico é uma fatia muito pequena da perda de peso. O principal é a alimentação. É o principal, é a dieta. É claro que o exercício físico é importante, é muito importante, porque você tem que mudar a sua composição corporal. Hoje você tem 80% de gordura e 20% de músculo. Você tem que ter o contrário, enfim. Mas é muito difícil você conseguir seguir uma dieta. É muito desanimador o negócio. E aí, com a bariátrica, é meio que uma mágica, né? Eu falo que nos 2 primeiros anos, a gente chama de lua de mel da bariátrica. Depois que acaba esses 2 anos, existe uma adaptação. Sim. Por isso que eu falo que o paciente ele tem que ter... A mudança de estilo de vida são nesses 2 anos pós-bariátrica. É isso que vai impulsionar ele para ver o tardio, né? O resto da vida dele, se ele vai ficar obeso de novo ou vai ficar bem. Então, esses 2 primeiros anos é a lua de mel. Você emagrece comendo pudim. Enfim. Mas não pode comer pudim, hein, gente? Sim. Pelo amor de Deus. Eu vou rolar aqui o nosso comercial da Doutor Infonet, doutorinfonet.com.br, e depois eu quero fazer uma pergunta aqui pro nosso querido Dr. Tiago. E você que está nos assistindo aí, não esqueça, hein? Dá aquele like aqui pra gente, é muito importante. Se inscreva no canal, ative as notificações e compartilha com todo mundo. Agora tem o Bottini trazendo as informações da Doutor Infonet pra gente. Fala aí, Bottini. Olá, aqui Bottini! Você está procurando alguém que faça filmagens e fotos com drones em alta resolução ou termal? É só chamar agora mesmo a Doutor Infonet! Eles são bons, Bottini! O quê? Eles são ótimos! A Doutor Infonet filma e fotografa imóveis, publicidade, inspeções, agricultura, registros ambientais e também auxílio para resgates em locais de difícil acesso. Só que tem mais! Vigilância e monitoramento, casamentos, aniversários e eventos em geral. E todos os drones são regulamentados pela Anatel, ANAC e TCEA. Eu, Bottini, recomendo sempre Doutor Infonet. Eles cuidam da sua vida digital. Entre em contato agora.
Boa, é isso aí, Botini, um abraço pra você, viu? Bom, hoje eu nem fiz o testemunhal aqui da Clínica Sivieri, porque nós estamos entrevistando aqui o Dr. Tiago e ele tá falando um pouquinho pra gente de tudo aquilo que você vai encontrar. Antes dele passar esse recado, eu queria contar uma curiosidade pra você. No dia que eu fui conversar com a sua esposa, que é a doutora Fran, ela pegou os exames. E ela tá com os exames assim na mão. Ela olhava assim e ficava olhando, né? Caçando algum problema. E tava. Ela falou, mas não é possível. E não é possível. Olhava pra mim e não é possível, não é possível. Cara, faltava 2 folhas só 2 folhas. Aí ela pegou e falou assim, mas também, né? Aí ela me achou uma pré-diabetes, né? E aí ela pegou e falou, não, você precisa controlar algumas coisas e tal, vou passar um medicamento pra você. Recomendou a Saxenda, porque ela falou que era tanto para diabetes quanto para poder emagrecer também, que era importante, né? Explicou certinho como é que fazia, tudo bonitinho e tal. A gente fica com um receio, muita gente fala sobre, eu escutei que o rapaz, ele faleceu, uma pessoa morreu, alguma coisa nesse sentido. Hoje, o número é muito baixo de pessoas que tem isso aí, né? Então eu queria que você passasse um recado agora, antes de você falar tudo que tem na sua clínica, para quem tem medo de fazer a bariátrica, para quem ainda está receoso de fazer ou morrer, porque assim, qualquer cirurgia, gente, eu fiz a cirurgia para poder tirar a vesícula, eu fiquei morrendo de medo de morrer, né? Sim. Mas foi muito rápido, quer dizer, não foi tão rápida por conta da minha barriga. Sim. Tanto é que foi um cortinho a mais aqui para poder tirar, né? As pedras eram enormes, mas é muito rápido, uma coisa que era 40 minutos, demorou um pouquinho mais por conta da gordura. E a Fran, ela disse pra mim isso, ela falou assim, Hamilton, uma das coisas que você precisa entender é que a obesidade é uma doença. Sim. E por mais que todos os seus exames aqui, por tudo que eu vi, você tá só não, né? Mas você tá, no caso, com a pré-diabetes, você pode, por conta da sua obesidade, pegar todas as outras doenças e ficar desse jeito. Então tem gente que tem medo ainda, né, de fazer isso. Fazer a cirurgia também. Mas assim, o fato de você ter só a pré-diabetes só que já é bom, isso é ótimo, graças a Deus. Sim. Só que a obesidade é uma doença inflamatória. Então você tem obesidade e pré-diabetes. Sim. Entendeu? Mas isso se você conseguir emagrecer antes de ter os outros efeitos deletérios da obesidade, é muito bom. Medo da cirurgia. Você que tem obesidade grau 2 ou grau 3, obesidade mórbida, é normal ter medo da cirurgia. Eu não vou tirar esse medo de você. Você vai para a cirurgia com medo. É normal. Tem chance de complicação? Tem. É baixíssimo o risco de complicação e mortalidade. E esse medo é pelo esse baixíssimo risco. Ok. O que eu quero te dizer é que se você não operar, você tem que ter medo da sua obesidade. Como você vai estar daqui 5 anos? Então, tem um estudo da USP de São Paulo, inclusive, aqui, Sim. que mostrou que os pacientes na fila para fazer a cirurgia do SUS, da bariátrica do SUS, tiveram, se eu não me engano, foram 20 vezes mais complicação do que os pacientes que operaram. Então, por exemplo, pegou 100 pacientes na fila, que eles iam ficar 5 anos mesmo esperando, e 100 pacientes que operaram, e viram esses 100 pacientes em 5 anos. Sim. 20 vezes mais complicação e uma mortalidade, acho que 1,3% maior nos pacientes da fila. Então eu vou fazer uma comparação, ela é muito... É uma comparação esdrúxula, mas é uma comparação. Se você tivesse um câncer de estômago, você deixaria de operar por medo? Né? Eu tenho medo da cirurgia. Ok, tem medo mesmo. Você vai fazer uma gastrectomia, vai tirar seu estômago. Mas você tem uma doença que precisa ser retirada. Então você vai para a cirurgia, né? Agora, se você tem obesidade, você tem que pensar nisso também. Você tem uma doença, tem que entender isso. Claro que se você conseguir emagrecer sem cirurgia, ótimo, bem melhor. Mas é muito difícil. Muito bem. Para a gente encerrar aqui, doutor, eu queria que o senhor falasse para a gente o que o pessoal vai encontrar, o que o paciente encontra hoje na Clínica Sivieri. Quando ele chega lá, qual que é o procedimento? Porque a gente sabe que tem psicólogos, tem um monte de gente que trabalha lá, os profissionais que estão envolvidos, né? Para que realmente chega no momento que a pessoa vai passar pela cirurgia. Sim. Conta pra gente como que é esse caminho. A Clínica Sivieri hoje ela é voltada para o tratamento da obesidade. Sim. Então, o que ela vai encontrar lá? Acolhimento. Primeira coisa, o mais importante, humanização. Humanização, a camisa do Atlético Mineiro pendurada, mentira. Enfim,
O que nós temos lá? O que nós oferecemos lá? Hoje nós somos uma equipe de 4 cirurgiões. Então, sou eu, doutor Nazir, doutora Raquel e doutora Giovana. Tem a doutora Francine, que é endócrino. Então, a primeira consulta vai passar comigo ou com algum cirurgião da equipe. A gente vai avaliar o caso, vai ver se tem indicação de cirurgia, se o paciente realmente está empolgado e animado para fazer essa cirurgia. E aí lá a gente tem 2 nutricionistas, a Maiara e a Adila, 2 psicólogas, a Priscila e a Loiane. Um beijo para todas elas, que são excelentes e são especialistas no tratamento da obesidade, tanto o tratamento clínico quanto a cirurgia bariátrica. Essas profissionais, que a gente chama de equipe multiprofissional, vai fazer uma avaliação. Se achar por bem, se acharem necessárias, psicólogos acharem necessário, nós temos uma psiquiatra lá dentro também, que também é especialista em cirurgia bariátrica e atende nossos pacientes, mas é raro precisar, tá? Então muita gente talvez fica com medo eu preciso ir lá para pegar o laudo da psicóloga, que medo da psicóloga não me dar o laudo. Isso é bobeira. Você vai lá para fazer uma avaliação e um acompanhamento para fazer sua cirurgia. Não é para você pegar um laudo. O laudo é importante para o convênio. Sim. Beleza. Mas é para você fazer uma avaliação e um acompanhamento, tá? Então lá acaba que o paciente ele é muito bem acompanhado, tanto do pré-operatório quanto do pós-operatório. E aí tem a doutora Francine, que é endocrinologista da equipe, e eu. Nós ainda temos a esposa do Dr. Nazir, que trabalha comigo, é oftalmologista, atende lá. Tem a doutora Ana, que é ginecologista, atende lá também. A doutora Heloísa, né, que é a nossa psiquiatra. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo ninguém, senão eu vou apanhar depois. Quero mandar um beijo enorme para as nossas recepcionistas, nossas secretárias, que cuidam muito bem dos nossos pacientes também. Cara, é difícil, viu? Tem uma demanda. O paciente, às vezes, ele resolve operar, ele quer para amanhã, para hoje. E aí tem toda uma dificuldade. Tem a Maiara nutricionista e a Maiara secretária. A Maiara secretária, eu queria mandar um beijo para ela, porque a atenção que ela teve comigo e a disponibilidade, toda hora perguntando se precisava de mais alguma coisa, foi muito bacana. Cara, ela é a Maiara secretária, que é quem cuida do agendamento. Ela sofre muito, porque às vezes precisa desmarcar um paciente. Nossa, é um caos, né? Mas ela é bacana mesmo, ela é, assim, alto padrão. E é isso que a gente busca, né, Hamilton? Eu fui num curso em São Paulo recentemente, cara, foi muito bom, assim, foi até o pessoal da empresa que a gente usa de material que me levou, o pessoal da Johnson, um abraço, pessoal da Johnson. E a gente sempre vai em curso de, vamos fazer a cirurgia assim, técnica cirúrgica, né? E eles fizeram um curso diferente, em 2 sentidos. Primeiro era marketing na medicina, marketing na cirurgia bariátrica, o que a gente pode, o que a gente deve fazer, o que não deve. Fiquei muito feliz de ver que a gente está no caminho certo. Se vocês verem lá meu Instagram, @Thiago Sivieri, TH, por favor, @Thiago Sivieri, quem quiser me seguir lá. Eu faço lives, falo muita coisa sobre cirurgia bariátrica, então fiquei muito feliz. E a outra coisa que falaram, foram 2 dias de curso, que é a experiência do paciente dentro da sua clínica. Que até hoje ninguém fala muito nisso. Antes, se você pegar assim, aqueles médicos de antigamente, né, que era brutão, o paciente tinha até medo. Mais seco, né? Mais secão e medo. Mas não, hoje assim, o paciente tem que ter uma excelente experiência, porque não deixa de ser um negócio. Esse paciente que entra na minha clínica, ele custou um dinheiro para ele entrar na minha clínica. Tem todo um marketing envolvido, uma coisa toda. E se ele fechar a cirurgia comigo, vai ser bom. Então, essa experiência tem que ser muito bacana. Foi um cara lá falar sobre o poder de encantamento da Disney. Por que a Disney vende? Cara, que palestra fantástica. Foi muito legal, muito enriquecedor. E a gente tenta aplicar isso lá no nosso dia a dia. Peguei os melhores slides, as coisas, lá na nossa clínica nós temos um anfiteatro. Eu conheci. Você conheceu lá em cima? Conheci. Puta, que legal. Porque nós temos, toda semana a gente faz reunião científica. A gente leva a gente de fora, ou a gente faz a reunião só com a gente mesmo. Às vezes tem um paciente mais difícil, a gente leva o caso desse paciente, vamos discutir isso, vamos... Então, assim, realmente é uma energia despendida ali que a gente gasta para o bem do paciente, né? Só tem um motivo. É isso aí. Doutor, obrigado. Obrigado mais uma vez aí por esse papo. Obrigado também pela força que o senhor está dando aqui em relação ao podcast.
eu só ouço coisas boas a seu respeito, em todos os lugares, amigos que eu tenho, que eu não sabia que já tinha feito a cirurgia com o senhor. Quando eu falei, o doutor Tiago vai lá e tal, o cara falou, nossa, cara, eu não posso perder, o cara é meu amigo, um parente meu já fez. Se a pessoa não fez, ela conhece alguém que já foi ou seu paciente, ou da sua esposa, ou de alguém lá da clínica, e isso é muito bacana porque é o lado positivo, que às vezes não aparece tanto, né, que as pessoas só vê o lado assim, quando acontece alguma coisa errada, mas é muito bom quando a gente lê as pessoas dando mensagens, aquele feedback. Pô, eu tive um rapaz essa semana que ele mandou, até mandei, não sei se Maiara te passou, ele colocou assim, esse cara salvou a vida da minha esposa. Não passou. Então, sim, quer dizer, sim. Poxa, isso aí é uma coisa que é sensacional. Então, obrigado mais uma vez, @Thiago Sivieri, você pode procurar com TH, tá? Nas redes sociais, Clínica Sivieri também, @Clínica Sivieri, para você saber um pouco mais. E esperamos ter uma parte 2 qualquer dia desse, trazer também a Fran aqui para poder falar um pouquinho com a gente, e que vai ser muito bacana. Deixa abraço aí e para quem você quiser. Gente, um beijo para os meus filhos, para o Gustavo e para a Luísa, um beijo para minha esposa, a Fran, é a Francine. Que muita gente, às vezes a gente fala Fran, a Franciele, tem a Franciele, que é uma nutricionista famosa e muito eficiente no caso. Sim. Tensa muito, mas é a Francine, um beijo, meu amor, te amo meus filhos, amo. Bom, beijão, um abraço. Quero deixar um abraço para meus fisioterapeutas também, que hoje eu voltei aos campos, aos gramados. E aí, como é que foi? Fez algum gol ou não? Não, mas isso aí, tem que voltar bem das pernas, não bem do futebol. Isso não existe, isso não volta mais. Meu Deus do céu. Mentira, fui bem, tá bom, foi bom. O Wallace e o Mateuzinho são meus anjos da guarda aí nesse último ano, cara. Foi um ano de luta. Eu fico imaginando que você marcar um gol, você vai fazer comemoração igual o Hulk, não? Não, eu tô mais pra homem muleta. Mentira, vou fazer igual o Hulk. Gente, um abraço pra todo mundo. Obrigado pela companhia de vocês. Amanhã a gente já vai colocar tudo que aconteceu aqui, a gente vai trocar uma ideia, inclusive tem as promoções do Dia das Mães, deixar um feliz Dia das Mães aí para sua esposa, para minha mãe, para minha sogra, para todas as mães que estão nos assistindo agora no próximo domingo, tá bom? E para você também que tá aqui, por exemplo, a Maria é mãe de pet, então mandar um feliz Dia das Mães pra você também, tá? A Camila também é mãe de pet, não é isso? E semana que vem vai ter uma entrevista muito divertida aqui, que é com a Dani Valente. A Dani Valente, ela é maquiadora, é cabeleireira, ela é blogueira e ela é sósia da Ivete Sangalo. Mas é igual que nem Ivete Sangalo. Então vocês vão estar curtindo ela aqui, ela fala igual a Ivete Sangalo, a gente vai ter que segurar um pouco ela aqui, porque realmente é demais e vai ser muito bacana. E também a Daniela Muniz, que vai ser no dia 25 pra gente poder fechar o mês de maio, tá? Muito obrigado pela companhia de todo mundo, feliz Dia das Mães para todos, um abraço, que Deus abençoe, valeu!